O que pode acontecer agora que as principais facções criminosas do Brasil foram classificadas como grupo terrorista? Bom, tem muita gente que ainda nem percebeu a gravidade desse assunto e por isso não tem noção do impacto que isso vai gerar no Brasil, na América Latina e no mundo. E eu não estou falando só de impacto financeiro não, eu estou falando de impacto na vida e nos negócios daqueles que fizeram negócios com o PCC. Vem comigo porque eu listei algumas ações que serão tomadas a partir de agora no Brasil e fora do Brasil. Essa análise está insana, vem comigo. Me fala uma coisa aqui, o que você acha de você aprender a fazer leituras de pessoas? Que nem os agentes do FBI, os agentes da Polícia Federal, os policiais militares, enfim. Você vai fazer leitura de uma pessoa, saber se ela está mentindo, saber se ela está entregando tudo, só olhando para as mãos, enfim. Bom, o que você acha? Isso e muito mais eu entrego nesse treinamento que está aqui. É o treinamento Desmascarando o Comunismo, Armas da Alienação. Você vai aprender muita coisa aí, principalmente o que é o PCI, é o Padrão Comportamental Infantil. Você vai entender qual a diferença, o que tem de ligação do PCI, né, que é o Padrão Comportamental Infantil, com alguém viciado em alguma coisa, por exemplo. Você vai entender tudo. Você que é psicólogo, terapeuta, ensino tudo o que foi feito aqui, tá? Ah, e falando em o que foi feito, você está vendo esse nome aqui, é porque nesse curso também eu ensino o que foi que o comunismo fez para alienar pessoas, deixá-las alienadas, deixá-las, mesmo sendo errado, aceitando aquele errado como certo. Eu vou explicar as estruturas mentais, as estruturas cerebrais nesse treinamento. É só você escanear esse QR Code que está aqui ou então no link que está na descrição e você já vai direto para a página de checkout, beleza? Perde tempo não, porque está baratinho, menos de R$70, R$67, isso mesmo, vou falar logo o valor, 67 para você ter um treinamento fantástico e ainda com um certificado digital no final do treinamento, beleza? Lembrando que aqui são nossas chave Pix, para o caso que se você tiver disponibilidade, poderá nos ajudar com algum valor, beleza pura? Galera, vamos para o vídeo, porque o que você vai ouvir aqui hoje é, assim, eu evitei de fazer, de escolher temas aqui para não taxar de, sabe, fazer sensacionalismo, para você não ficar impressionado. Beleza, mas o que eu vou falar aqui já vai te deixar meio bagunçado. Vamos lá? Salve galera, Deano Nonato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu canal SM Notícias. No vídeo de hoje eu vou trazer para você o que vai acontecer a partir de agora. O que pode, não é que vai, o que pode acontecer a partir de agora que os Estados Unidos classificou, decretou aí como grupos terroristas, as principais facções criminosas aqui do Brasil. Não sei se esse vídeo vai performar, porque infelizmente eu não vou ter condição de tampar as palavras terrorismo, terrorista, essa coisa toda, não vou ter condição de tampar. Então não sei se esse vídeo vai performar ou não, então, mas é a minha obrigação fazer um vídeo falando sobre isso aqui. Claro, muita gente está me cobrando também, está aqui o vídeo, vamos lá? Então hoje, no vídeo de hoje, eu vou trazer para você alguns pontos, o que pode acontecer a partir de agora, que agora nós não estamos mais tratando com bandidinho, não estamos mais tratando com traficantes, ou com organização criminosa, ou com, enfim, facções. Agora, segundo os Estados Unidos, todas as facções criminosas do Brasil agora são consideradas como grupo terroristas estrangeiros. Lembrando que tem dois tipos de classificação, uma delas é essa aí que eu falei, e a outra será a partir de 5 de junho, semana que vem, se não me engano, a partir de 5 de junho, ou seja, quando houver todo esse aparato de decreto, aí sim, muitas coisas vão começar a acontecer e você não tem noção. Tem muita gente que não passa nem sinal de Wi-Fi aqui no Brasil e na América Latina. Mas eu preciso do seu like, cara, o seu like é muito bom. Olha, desce o dedo nesse like aí, para que esse vídeo possa ir longe. E é claro, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ativando o sininho de notificação, para que a gente possa, é claro, mandar tudo para você e receber tudo da gente, que quando a gente postar aqui, vai ser notificado para você. Vamos para o vídeo? Então vamos lá, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, para que você possa ter uma noção da gravidade que é essa ação dos Estados Unidos contra as principais facções criminosas do Brasil, beleza? Tem muita gente aí que está tão preocupado que o dia hoje em Brasília, segundo informações de fontes, está sendo tenebroso, está uma nuvem negra
por sobre Brasília por causa disso daí. Dean, mas por quê? O que tem a ver Brasília com as facções criminosas que agora são terroristas? Eu vou te explicar ao longo do vídeo, beleza? Pois bem, vocês viram que 3 dias depois em que o Flávio Bolsonaro foi encontrar com Trump, depois encontrou com o vice-presidente, depois se encontrou com o Marco Rubio. 3 dias depois, o que aconteceu? Aconteceu que o presidente Donald Trump, juntamente com Marco Rubio, secretário de Estado, classificaram mundialmente as 2 maiores facções criminosas do Brasil como terroristas estrangeiros, ou seja, se são terroristas, eles são ameaças aos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos detectaram, inúmeras ações do PCC lá em território americano, com dinheiro em bancos, compras de imóveis, até mesmo também o talco do Satanás, que está sendo enviado para lá. Segundo informações, os Estados Unidos detectaram que saía do Brasil. Um grande percentual de toda o narco vendido na Europa e nos Estados Unidos, segundo informações, sai de portos brasileiros. Não sou eu que estou falando, não. Tem informações que estão aí na mídia, então, assim, eu tenho respaldo para falar. E aí, os Estados Unidos não viram outra alternativa senão fazer com que elas sejam decretadas como terroristas. Por quê? Porque, sendo considerados terroristas, eles poderão fazer ações em qualquer lugar do mundo baseado nos tratados e acordos internacionais que eles possuem com o Brasil. Inclusive, esse cidadão que está aí na presidência assinou um dos tratados, assinou um dos acordos internacionais com os Estados Unidos de combate ao crime organizado, essa questão econômica. Eu não vou entrar nesse mérito meio que esquisito aqui não, para não deixar o vídeo comprido. Então, os Estados Unidos, quando ele faz isso aí, segundo a emenda 301, acho que é isso, a seção 301, que é um tipo de documento que cuida da parte econômica dos Estados Unidos, que cuida da parte econômica em solo americano e também fora de solo americano, por exemplo. Então, a seção 301 diz que o Departamento de Estado americano, o DEA, pode emitir alertas e também fazer ações em qualquer lugar do mundo, desde que tenha esse tratado, desde que tenha essa questão aí de seja signatário desses tratados, desses acordos internacionais. E há quem diga que não precisa nem de ter acordo nenhum. Já se manifestou como terrorista, já classificou facções criminosas como terrorista, e eles já detectaram que esses caras já têm ramificações dentro dos Estados Unidos. Então, independente do tamanho, se tiver só um caboclo agindo lá dentro, já é o suficiente para eles agirem em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta, para destruir, dizimar esses caras da face da terra, os terroristas, digamos assim. Então, 3 dias depois, os Estados Unidos fez o quê? Decretou PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Isso eles poderão fazer o que eles precisarem fazer, segundo a seção 301. Vocês estão observando que alguns países aqui da região da América do Sul, alguns países que já são países de direita, eles já estão alinhados com os Estados Unidos. Vocês observam que o Chile, vocês observam que a Argentina, o Paraguai, inclusive no Paraguai, tem uma base americana com mais de 27 mil soldados americanos. Vocês observam que outros países aqui já colocaram as suas tropas, já permitiram que os Estados Unidos fizessem, Honduras, por exemplo, fizessem ações de combate ao crime e aos terroristas dentro do solo desses países. Então, assim, o Brasil ele ficou fechado, ele ficou cercado, cercado tanto por terra quanto por mar. Você sabe que tinha aí um porta-aviões, parece que, não sei nem citar ainda, me perdoe, mas um porta-aviões nas águas do Rio de Janeiro. Parece, segundo informações que chegam do norte, que existem outros porta-aviões que vão ficar nas fronteiras sul e norte do Brasil. Entendeu o mistério? E aí, eles ficando nessas partes estratégicas, eles poderão fazer as ações que eles precisam fazer. Agora, Dean, você disse aí no início que haverão algumas coisas, algumas ações que serão feitas para que os Estados Unidos possam depois fazer ações
em movimento, em terra, ou ações em campo, sim. Eu listei aqui pelo menos 4, mas são muita coisa que eles vão fazer. A primeira coisa que poderão fazer, eles já começaram a fazer, a primeira coisa que eles vão fazer é congelar todo o dinheiro dessas facções, não só lá nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Como que eles vão fazer isso? Vamos lá. Eles vão sancionar essas organizações criminosas, sancionar com lei Magnitsky, sancionar com outros tipos de sanções, para que todos os bancos onde possuem dinheiro do PCC e do Comando Vermelho sejam bloqueados. Os bancos eles serão obrigados a bloquear toda a movimentação financeira desses grupos, e aí eles ficarão sem dinheiro. Mexendo no dinheiro deles, eles ficam vulneráveis, assim, em 60%, 70%. Os outros 30% eles vão agir depois. Então, a primeira será congelado todo o dinheiro, não só nos Estados Unidos, mas em todo o planeta que tiver dinheiro dessas duas facções. Ou seja, isso pode desencadear reações de comandos dessas próprias facções, e não estou falando só de traficantes, não. Nós estamos falando não só desses traficantes, mas sim de pessoas que fizeram acordos, que fizeram transações, de pessoas que receberam dinheiro desses caras, de pessoas que tiveram suas campanhas políticas. Eu vou falar isso mais para frente aí, calma lá. Então essa é a primeira. E tem a segunda, presta atenção aqui, a segunda: muita gente vai fugir do Brasil. Por quê, Dean? Por quê? Muita gente vai fugir do Brasil. E eu não estou falando somente dos bandidinhos, não. Quando você ouviu falar sobre facções e o grupo terrorista, por quê? Os grupos terroristas, quando eles chegam a ser classificados assim, porque eles não são só mais aqueles traficantezinhos lá de canto de cidade. Nananina, não. Nós estamos falando de integrantes desses grupos terroristas que estão nos governos estaduais, que estão nas prefeituras, que estão nas assembleias legislativas, que estão nas câmaras de vereadores, que estão, digamos assim, em várias repartições federais, como vocês já viram, que já foram encontradas aí, até delegado que estava agindo para o PCC. Então daí, para eu não entrar muito nesse mérito aqui, porque eu ainda estou morando no Brasil, entendeu? Então a gente vai até aqui. Então, quando a gente fala sobre facções criminosas, grupos terroristas, não estamos falando somente dos bandidinhos lá, não. E aí, quando eu falo que muita gente vai fugir do Brasil, diz o seguinte, que eu estou querendo dizer que muita gente que fez acordos financeiros com alguma organização que tem laços com o PCC e podem ser presos a qualquer momento, independentemente de quem quer que seja, poderá ser levado para os Estados Unidos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? E aí entra a questão do Banco Master. Preste bastante atenção. Entra a questão do Banco Master, que estava lavando o dinheiro do PCC. E vocês estão vendo aí que o Banco Master, por meio do Daniel Porcaro, mandou o dinheiro do Banco Master para trocentas autoridades brasileiras. Hein? Bom, deixa eu entregar os outros pontos aqui. Qual é a terceira, então, ação? Todos os narcos, presta atenção aqui, todos os narcos, terroristas. Quem são eles, Dean? Traficantes, banqueiros, políticos, empresários, influenciadores e qualquer um que tenha aqui um mínimo de ligação com alguns desses grupos terroristas serão tirados de circulação. Isso mesmo, serão tirados de circulação. E se caso houver alguém ou um exército que ousar a mexer com as forças americanas que estarão agindo, tanto no Brasil quanto na América Latina, por causa que aconteceu isso daí, vocês podem ter certeza, eles serão eliminados. É disso que nós estamos falando, eles serão eliminados, tá? Então essa é a terceira ação que a gente acabou de falar para você. A quarta ação, que é a última de hoje, para a gente concluir a nossa análise, a quarta ação é FBI, CIA e a DEA, que é o Departamento de Estado americano, vão entrar nas investigações do Banco Master. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida de que essas organizações dos Estados Unidos, essas entidades, esses órgãos de segurança e investigação não vão entrar nas investigações do Banco Master?
Entrar que eu falo é assim, eles já estão há muito tempo, até porque já existem informações de que a Polícia Federal só chegou por sua, assim, uma grande parte desse montante de investigação só chegou na Polícia Federal, segundo informações. Me perdoe aí a Polícia Federal se eu estiver equivocado. Isso partiu dos Estados Unidos. Isso veio do FBI e da CIA, que foi entregue para a Polícia Federal investigar. Você está entendendo? O que eu quero dizer aqui? É que a Polícia Federal, logicamente, obviamente, já sabia de muita coisa e muita coisa sobre essa questão aí do Banco Master, não é verdade? E os Estados Unidos chegou com um complemento. Por quê? Porque os Estados Unidos já estavam descobrindo que o PCC e o Comando Vermelho já estavam agindo nos Estados Unidos, lá no território americano, e logicamente eles já descobriram muita coisa, já passou para a Polícia Federal, estamos aí, investiga aí que nós estamos de olho aqui e tal, senta o bambu aí. Galera, a parada é o seguinte, para vocês terem uma noção do que, para a gente concluir a nossa participação aqui, para você ter uma noção do que pode acontecer a partir de agora, caso os Estados Unidos entrem nas investigações do Banco Master, é chegar aonde precisa chegar. Vocês estão vendo aí senadorzinho sendo mostrado com dinheiro do Master. Vocês estão vendo, eu estou falando assim de senadorzinho, mas estou falando de senador que recebeu dinheiro para fazer favores para o Master. Talvez vai ter algum otário que vai colocar aqui embaixo, mas o Pablo Bolsonaro foi também pedir dinheiro para o filme do Bolsonaro. Logicamente, tinha um contrato e o Vorcaro, por meio desse contrato, queria lucrar com a bilheteria do filme. Isso é perfeitamente normal no mundo do filme. Você estuda lá essa questão de investimento lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os filmes só são possíveis aparecer no cinema por causa de dinheiro de investidores, principalmente banqueiros como o Vorcaro. É diferente de um senador da República aí que estava ganhando dinheiro para criar leis para beneficiar o banco, para criar leis para beneficiar banqueiro. É diferente. Então vamos parar com essa palhaçada e parar de tampar o sol com a peneira e encher a pinóia do saco da gente aqui. Então vocês podem ter na certeza que quando eu falo que FBI, CIA, IDEA entrarem no caso do Banco Master aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, que por sua vez já bloqueou dinheiro, já bloqueou casa, já bloqueou imóveis, principalmente imóveis da família Vorcaro, vocês podem ter certeza, nós não vamos ver somente dono do Banco Master, nós não vamos ver somente influenciadora sendo presa, a gente não vai ver somente senador, deputado, presidente de poder, a gente não vai ver somente esses caras que envolvidos caindo, não, a gente vai ver gente grandiosa, gente graúda. Alô? Ei, você deve estar tendo noção do que eu estou falando aqui. Você já deve ter até noção do que eu estou falando aqui. Galera, as informações que chegam de Brasília é que o medo, o pânico, o terror, o pavor está tomando conta de Brasília e principalmente das autoridades. Por que você acha que o governo brasileiro está com medo, está assim temendo e lutou até as últimas consequências para que os Estados Unidos não fizessem isso? Por quê? Porque existem informações e investigações que grande parte desse dinheiro que circula aí, que são mandados para esses políticos, que são mandados para políticos fazerem as suas campanhas, vem desses caras, vem do crime organizado. Eu não estou inventando nada, isso é notório. Isso é notório. Quando eu falo que existem autoridades em Brasília que está com o Butuim trancado, que não passa nem sinal de Wi-Fi. Hoje já existem informações, que eu peguei informações aqui, que autoridade, algumas pessoas já estavam, a gente que ganha tipo 30 mil por mês, 20 mil por mês, 15 mil por mês e anda com relógio de 2 milhões, estava ligando para o banco para saber se ainda tem conta no banco. Entendeu o manto de mistério? Então assim, vocês podem ter certeza, todos aqueles que respiraram o mesmo ar do PCC e do Comando Vermelho está na mira dos Estados Unidos, e a coisa vai feder que você não tem noção. Você vai ver esses caras caindo e você vai ver também o dólar também despencando, você vai ver os números do mercado financeiro também crescendo, você vai ver os números do Risco Brasil começando a diminuir, você vai ver a coisa começar a acontecer. E não estou falando de quando o Flávio Bolsonaro assumir, não, eu estou falando simplesmente a partir de agora, esse ano ainda.
até as eleições. Alô? A coisa é muito mais séria do que você possa imaginar, vocês podem ter certeza. E falando em Flávio Bolsonaro, para concluir aqui, vocês podem ter certeza, o Flávio Bolsonaro ganhou as eleições ontem, às 7 horas da noite. Simples assim. Quando os Estados Unidos decretou e classificou essas duas facções como grupo terrorista estrangeiro internacional. Flávio Bolsonaro ganhou as eleições ontem, às 7 horas da noite. Agora só falta fazer o rito normal das eleições, da votação, para que no 1º de janeiro de 2027 ele possa assumir e, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele poder fazer aquilo que o pai dele começou, que é peitar o sistema, sei lá, fazer alguma coisa para tirar o Brasil das mãos e das garras do sistema que escraviza, tá? Toda essa população. Você concorda comigo? Coloca aqui nos comentários o que você acha que também poderá acontecer, além disso que eu acabei de falar aqui. Coloca aqui nos comentários. Desculpa, o vídeo hoje foi meio comprido, mas foi por uma boa causa. E é claro, não se esqueça do nosso treinamento, tá bom? Eu vou te ensinar como fazer leitura de pessoas. Aqui e aqui são nossas chave Pix, para o caso que você tiver disponibilidade, poderá contribuir com o nosso canal. E é claro, não se esqueça do seu like é muito importante. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal ativando o sininho de notificação. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que puder. Jogue esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você tiver. Ajuda a gente a chegar no maior número de pessoas. E até o próximo vídeo. Até lá.